para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Salame, sou cardiologista aqui de Paraná. E hoje um assunto bem relevante que nós vamos discutir no nosso 14º Clube de Revista, que é sobre as cardiopatias congênitas, né? E então convidei um time de peso aí para participar hoje. Inicialmente eu vou apresentar a doutora Claudete Mendes, e aí a doutora Claudete vai coordenar a sessão, a doutora Daniele vai apresentar sobre o assunto, e no final a doutora Vera Becker vai fazer o encerramento e vamos abrir para as perguntas e discussões sobre esse assunto que é muito relevante. Eu já vi que tem bastante gente acompanhando a sessão, muito bom aí ver o pessoal participando. Então, a doutora Claudete Mendes é cardiologista e ecocardiografista, atua aqui na cidade de Paraná, em Ouro Preto, e tem desempenhado uma função importante aqui no interior do estado, frente às cardiopatias congênitas. Com a palavra, doutora Claudete, tenha bondade. Obrigada, Marcelo. Uma boa noite a todos. Como falou o Marcelo, né, a gente está aqui no interior trabalhando aí com as crianças. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o Marcelo, né, trabalhamos juntos e todo dia a gente aprende um pouco. Então, é muito bom, né, falar sobre o assunto, né, falar sobre cardiopatia congênita. Então, o objetivo de cada semana estar reunida é discutir assuntos relevantes, né, e o que eu achei legal da iniciativa da Soceron é que esses assuntos são discutidos com os próprios especialistas do Estado. Então, achei bem legal, né, para você valorizar o serviço especializado que a gente tem aqui, e também a gente conhecer os colegas, né, porque muitas pessoas eu também não conheço, porque eu fico mais aqui no interior, e muitas pessoas a gente acaba não conhecendo. Então, gostaria de saudar aí novamente a doutora Vera, muito querida, já está aqui em Rondônia há muitos anos, né, uma pessoa bem querida. Não tive a oportunidade ainda de conhecê-lo pessoalmente, né, doutora, mas a gente se fala de vez em quando, discutimos alguns assuntos, alguns pacientes. A doutora Daniele, né, que estava aqui conosco, mas agora está se especializando lá em São Paulo, e a gente está aí na expectativa de que ela volte, né, doutor Marcelo, para dar a mão aqui para a gente novamente. Então, estamos na torcida. É verdade. Então, ela foi aprender um pouquinho mais para nos ensinar. Então, a gente fica muito feliz de ver o crescimento da doutora, e hoje ela vai palestrar para a gente. Então, a gente fica feliz por isso. Aqueles que estão participando da reunião, a gente só pede para que, durante o período que a doutora Dani estiver palestrando, né, só que desligue os microfones para que não atrapalhe ali a apresentação dela. E eu espero que a gente consiga aprender, né? Falar de cardiopatia congênita é maravilhoso, né, Dani? Doutora Vera também. E falar sobre avaliação e acompanhamento, então, é melhor ainda. Então, eu acho que essa reunião vai ser muito relevante para ajudar principalmente os nossos colegas pediatras e aqueles que fazem acompanhamento mesmo das gestantes, né? Que é a nossa maior preocupação. Em relação ao ecofetal e tal, tenho certeza que a doutora Dani vai abordar esse assunto. Então, Dani, com você a palavra. Muito obrigada. Para quem entrou agora, né, não estava ouvindo a gente conversar, eu estou bastante disfônica, então eu vou tentar falar bem devagarzinho, para a voz não falhar na metade da apresentação. Mas obrigada, Marcelo, prazer em ver Claudete, Vera, sempre muito bom estar com vocês. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui, e eu queria saber se está todo mundo enxergando a minha apresentação. Tudo certo? Acho que não está em apresentação. Não está em apresentação? No modo apresentação. Deixa eu ver. Vamos lá. Isso, acho que é aí. Pronto. Não foi ainda. Volta pro... Antes, tira o compartilhamento, abre a apresentação e compartilha especificamente a apresentação. Nossa, eu fiz isso, deu certo, agora não tá dando. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui.
Tá. Então, me explica o que eu tenho que fazer. Ali onde você entrou para compartilhar, clica de novo para sair do compartilhamento. Ah, tá. Você fala aqui? Não, no início, quando você clicou para compartilhar a tela. Primeiro passo. Embaixo ali. Aqui. Aqui? É que tem um negócio... Ah, tá, interromper. Isso, maravilha. Agora, clica para compartilhar de novo e quando você for compartilhar, escolhe a apresentação. Tá. Para mim, estava aparecendo normal aqui, doutor. Pronto, deu certo. Agora clica para expandir a tela, vamos ver? Clica para o quê? Para expandir a tela ali no modo apresentação. Meu Deus, mas está expandido aqui no meu, sabia? Sai novamente do modo de compartilhamento, igual você fez agora. Tá. Calma aí. Não, tira o compartilhamento de tela, que está compartilhado ainda. Calma aí. Lá embaixo. Aqui. Não, lá embaixo. Parar compartilhamento. Gente, onde que tá isso? Anotações, comentários. Lá onde você entrou para compartilhar. Primeiro passo ali, quando você... Parar, de apresentar? Isso. Tá, cliquei. Agora, você vai no PowerPoint e clica no modo apresentação. PowerPoint, apresentação. Pronto. Ficou a tua tela toda, né? Agora você aperta Alt Tab e vai no Meeting e compartilha a apresentação especificamente. Tá, então no meu acho que não vai ser Alt Tab. É Command Tab. Command Tab. Tab, isso. Tá. Foi pro Meeting, né? Foi. Agora clica em compartilhar e vai aparecer tanto o PowerPoint quanto a tua apresentação. E compartilha especificamente a apresentação. Ah, tá. Então tá bom. Agora acho que vai dar certo. Deu certo? Agora tá perfeito. Tá ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o tema abordado hoje, cardiopatia congênita, avaliação e acompanhamento do pré-natal ao nascimento. Meu nome é Daniele, e vamos lá, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, interromper, fica à vontade. Então, a identificação pré-natal e o manejo das cardiopatias fetais, elas são muito importantes, porque de todas as anomalias congênitas que existem, incluindo as extracardíacas, as cardiopatias congênitas em específico, elas são as que principalmente cursam com morte fetal, com óbito, tem um prognóstico muitas vezes, né, um prognóstico reservado. Então, vamos lá, deixa meu celular aqui no silencioso. Todas as lesões cardíacas, elas podem ser diagnosticadas pelo ecocardiograma fetal. Algumas exceções, por exemplo, algumas lesões menores, como, por exemplo, o defeito do septo, no CIA ósseo secundo, já é um pouco mais difícil a gente fazer o diagnóstico intraútero, porque a gente tem o forame oval, né, que é uma estrutura normal presente em vida fetal. Eu não sei se o CIA for um CIA bem grande, né? Persistência do canal arterial também, porque o ducto arterioso é uma estrutura normal presente em vida fetal. Mas essas duas cardiopatias, elas não implicam numa complicação pós-natal imediata, né? Então, aqui, o que a gente tem que salientar, né, em relação ao diagnóstico das cardiopatias congênitas graves, né, que são elas que vão implicar, né, são elas que necessitam
de um acompanhamento pré-natal, são elas que vão precisar de uma conduta pós-natal imediata, né, cirurgia, às vezes encaminhar para centros de referência. O ecocardiograma, fetal, ele não faz só o diagnóstico de anomalias, de alterações anatômicas e estruturais, também funcionais. Então, aqui, a gente tem que ressaltar que algumas arritmias, né, alterações de ritmo também podem ser diagnosticados em vida intrauterina. A maioria delas são benignas, não precisam de tratamento, mas existem algumas arritmias, por exemplo, taquissupra, bloqueio, que precisam de tratamento intraútero, né? Eu vou abordar um pouco isso mais à frente, transplacentário, por cordocentese, porque senão a criança pode ter alterações hemodinâmicas cardíacas, né? Com disfunção, hidropsia, e pode evoluir de forma ruim, tá? Um dos grandes objetivos, como já abordei, é fazer o diagnóstico pré-natal das cardiopatias congênitas graves, porque são elas que vão precisar de um planejamento de parto, muitas vezes encaminhar a centros de referência especializado, e do aconselhamento, né, que é feito aos pais e tudo mais. O diagnóstico pré-natal implicou em um maior número de cardiopatias complexas nos hospitais. Então, o que a gente vê hoje é que crianças com cardiopatia complexa que antes não eram diagnosticadas e acabavam nascendo, evoluindo para óbito ainda na maternidade, nos primeiros dias de vida, hoje, muitas sobrevivem, né? Muitas são diagnosticadas, muitas são tratadas, passam por cirurgias, são acompanhadas, né, de forma cuidadosa, e tem aí um aumento na sua sobrevida, né? Eu me lembrei de um caso, logo quando eu comecei a residência aqui, o meu fellow, de uma gestante que foi para fazer eco de rotina, numa criança de 3 anos e meio, né? E era uma criança que tinha hipoplasia, que fez de cavidades esquerdas, né? Ela fez 3 cirurgias, né? Fez Nord, Glenn, Fontan, foi lá para eco de rotina. A mãe falou que o diagnóstico, quando ela engravidou, ela estava no Japão, ela morava no Japão, né? E o diagnóstico intraútero foi feito lá no Japão. Mas o que eles falaram para ela foi que eles não tinham tratamento para hipoplasia lá no Japão, né? Por quê? E eles orientaram ela a fazer interrupção da gestação. Então, ela se recusou, né? E lá, por exemplo, né, existe uma lei que legaliza, né, a interrupção em anomalias graves. Aqui no Brasil, né, as gestações, elas são levadas adiante, né, assim como, né, nos Estados Unidos, em algumas outras regiões, alguns outros países europeus. Então, a gente acaba tendo bastante diagnóstico de cardiopatia complexa, e a gente acaba acompanhando e operando bastante, menos até do que se deveria, né, se deveria operar mais, e, infelizmente, a maioria dos centros, né, que fazem cirurgias de cardiopatia complexa ainda estão localizados, né, na região sul, sudeste, um pouco no nordeste, né, e então existe uma má distribuição, existe, né, várias gestantes que não têm acesso ao ecocardiograma fetal, que não têm acesso ao tratamento, as crianças acabam evoluindo a óbito antes de receber, né, o tratamento adequado, antes de chegar nesses lugares de referência, né, mas no Brasil, a gente existe, né, um resultado muito bom com algumas cardiopatias complexas, por exemplo, a própria hipoplasia, né, de cavidade esquerda, cirurgias de transposição, EBST extremo, né, então são algumas técnicas que foram até inventadas por médicos brasileiros, né, e que são replicadas lá fora, né, então isso é bastante legal. Então, falando um pouco sobre os benefícios do ecocardiograma fetal, são vários, né? Mas aqui eu pontuei os 3 mais importantes, na minha opinião. Então, assim, o aconselhamento e a preparação dos pais é muito importante, né? O diagnóstico pré-natal oferece para os pais a oportunidade de eles obterem informação a respeito
do tipo de cardiopatia do filho, qual o prognóstico dessa cardiopatia antes dessa criança nascer, né? Qual o tratamento, quais são as opções de tratamento que podem ser instituídas antes do nascimento ou depois do nascimento, qual o melhor local para essa criança nascer, qual o melhor momento, né? Qual a melhor abordagem cirúrgica, se essa criança tem a possibilidade de sofrer intervenção intraútero ou não, se ela é disponível ou não, né? E qual a via de parto. A via de parto, mesmo para as cardiopatias complexas, ela vai sempre ser a via de parto vaginal mesmo. Não existe aquela recomendação de cardiopatia complexa, a criança nascer por parto cesáreo, né? Então, essa recomendação de parto cesáreo acaba sendo mais uma indicação obstétrica, condições inerentes à mãe, enfim, né? Algumas raras situações, por exemplo, uma criança fazendo arritmia refratária ao tratamento transplacentário, que evoluiu para hidropsia, disfunção, a criança está fazendo sofrimento, alguma situação específica, acaba, às vezes, tendo que fazer o parto, né? Mas são bastante raras. Outro benefício é a melhoria na sobrevida neonatal e a melhoria na morbimortalidade, né, neonatal. Os danos, né, os malefícios, na verdade, na minha opinião, acho que não tem dano nenhum, só tem benefício, mas a literatura aponta a questão da ansiedade dos pais, né, então, óbvio que quando a gente dá a notícia, né, que essa mãe está gestando uma criança, né, com alteração cardíaca, enfim, isso vai gerar grande ansiedade, grande preocupação, os pais vão ficar bastante apreensivos, preocupados. Mas você está dando a oportunidade para aquele pai, para aquela mãe, de ter um planejamento familiar adequado, né? Então, isso acaba implicando tanto nas condições e no prognóstico dessa criança, né? E acaba sendo tão bom para a criança quanto para os pais, né? Que vão ter a oportunidade de planejar melhor, enfim, de oferecer o melhor para o seu filho, certo? O ecocardiograma fetal, ele é padrão ouro para diagnóstico de cardiopatia congênita. A taxa de detecção feita por um profissional bom, médico bom, né, é quase próxima de 100%, né? A gente tem alguns vieses, né? Por exemplo, a mãe a criança mexeu muito, não estava na posição adequada, ou a idade gestacional não é adequada, a gente acaba pedindo para voltar daqui uma semana, mas, em suma maioria, a gente vê que a gente sempre acaba fazendo o diagnóstico de quase 100% das cardiopatias congênitas. Qual o melhor momento para realizar o exame? Então, assim, a partir de 18 semanas de gestação, a gente já tem o coração quase que totalmente formado, né? O melhor momento é entre 24, 28 semanas, podendo chegar até 32, 34 semanas, né? A partir de 34 semanas, né, quando a criança começa a se aproximar mais do termo, acaba ficando um pouco mais difícil. Por quê? Por conta das estruturas ósseas, né, da ossificação da coluna, do tórax, né, que acaba atrapalhando a obtenção de imagem. Também a posição, o tamanho do feto muito grande atrapalha, a posição do feto mais termo acaba atrapalhando também, né, mas acho que basicamente seria isso. Com relação à indicação, eu até coloquei aqui 3 asteriscos, porque existe a recomendação específica, né, para que deva ser realizado o ecocardiograma fetal. Ele deve ser realizado nas gestantes de alto risco, né, então, de acordo com a diretriz de cardiologia fetal, né, existe uma relação, vou colocar aqui, de mães, né, gestantes de alto risco para desenvolver uma criança cardiopata, né, o risco de gestar uma criança com alterações cardíacas. Porém, o que se observa, na grande maioria dos casos, é que a gente diagnostica muito pouco, né, cardiopatia congênita. Por quê? Porque a maioria das cardiopatias congênitas, elas acontecem em gestantes de baixo risco, que não entram nessa triagem, né? Então, países como França, por exemplo,
que tem um dos maiores taxas, né, de diagnóstico intraútero de cardiopatia congênita, ela consegue isso porque ela tem uma abrangência maior, né, ela acaba disponibilizando o exame para mais gestantes, né, então a taxa de diagnóstico é muito alta. Aqui no Brasil fica difícil, né, alguns autores, alguns médicos aí, alguns trabalhos mostram já que que a indicação passaria a ser, então, para todas as gestantes, né, basta ser gestante, faria um ecocardiograma fetal. No Brasil acaba sendo um pouco difícil, porque gera custo, né, e também, não só em relação ao custo, mas a gente sabe que em vários lugares, várias cidades do interior, a gestante não tem acesso ao médico que realiza o exame, né, então acaba sendo um pouco mais difícil. Então, essa tabela eu tirei da diretriz, né, de cardiologia fetal, que mostra algumas indicações, né, para que seja realizado o ecocardiograma. Então, diabetes, né, indicação absoluta, diabetes materno pré-gestacional, diabetes materno diagnosticada no primeiro trimestre de gestação, fenilcetonúria de difícil controle, doenças autoimunes maternas, ingestão de medicações anti-inflamatórias, por exemplo, IECA, AS, corticoide, dipirona, paracetamol, são medicações que levam ao fechamento precoce do canal, né, então é uma indicação. Rubéola materna no primeiro trimestre, infecção materna com suspeita, principalmente as infecções virais, né, com suspeita de miocardite fetal, gestação por reprodução assistida, cardiopatias congênitas em parentes de primeiro grau, por exemplo, mãe, pai, irmãos, tem que fazer o eco. Herança mendeliana associada à cardiopatia congênita em parente de primeiro e segundo grau. Então, são várias as indicações, né? Suspeita de cardiopatia pelo ultrassom obstétrico, né? O ultrassom obstétrico é um excelente exame de triagem, né? O morfológico. Então, é uma outra indicação. E quando a gente tem alteração de cariótipo fetal, né? O mais conhecido é a trissomia do 21, né? Que tem bastante relação com defeito do septo, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que é importante a realização do ecocardiograma fetal. Ritmo cardíaco irregular, bradicardia, né? Então, a frequência cardíaca menor que 110, ou uma taquicardia, uma frequência cardíaca maior que 180, translucência nucal aumentada, gestação gemelar monocoriônica, então, são várias, hidropsia fetal, então, várias cardiopatias complexas, arritmias fetais podem cursar com hidropsia, então, é uma outra indicação, enfim, são várias. Falando um pouco de rastreamento, né, do coração com ultrassom morfológico. Então, em 85, foi recomendada a incorporação do eixo apical 4 câmaras na rotina do ultrassom obstétrico, né? Então, para tentar triar, né, um pouco essas crianças com alterações cardíacas. O que se observou, depois de alguns anos, é que as doenças eram muito subdiagnosticadas, né? Não tinha tanto diagnóstico. Por quê? O eixo 4 câmaras, você consegue ver pouca coisa, você consegue ver se tem uma sobrecarga de câmara, né, uma sobrecarga atrial, ventricular, você consegue ver fluxo passando pelas válvulas atrioventriculares, se tem alguma alteração, tipo estenose ou insuficiência da válvula atrioventricular, se tem inversão ventricular, mas você não vê as vias de saída, então, por exemplo, um falô, uma transposição, não eram diagnosticadas. Então, pela diretriz, a recomendação atual seriam 6 etapas, né, que deveria ser realizada pelo obstetra. A primeira etapa é a avaliação de citos, né, a etapa 2 é o eixo 4 câmaras, a etapa 3 abre
a via de saída esquerda, então aí você consegue ver né, a válvula aórtica, né, uma parte da aorta ascendente, via de saída do ventrículo direito, a etapa 5 é a projeção dos 3 vasos, e a última etapa são os 3 vasos mais a traqueia, que é o 3VT. Então, essa é a recomendação pela diretriz. Não sei se tem algum obstetra aqui que faz de alguma forma diferente, né, que quiser comentar, fica à vontade. Então, eu vou dar continuidade. Então, as cardiopatias fetais congênitas, elas são as malformações mais frequentemente relacionadas à morbimortalidade na infância, principalmente no período neonatal, né? A incidência pode chegar de 6 a 12 por cada 1.000 nascidos vivos, e essa incidência, ela é 5 vezes maior intraútero, no período fetal. Essa diferença acaba se dando pela quantidade de óbito fetal, né? Algumas cardiopatias complexas são incompatíveis com a vida, então, eles evoluem para óbito fetal e acaba que a incidência pós-nascimento acaba sendo um pouco menor, certo? Aproximadamente metade das crianças com cardiopatia congênita, aproximadamente metade delas tem algum grau de repercussão hemodinâmica, e mais ou menos metade delas estão associadas com algum outro tipo de malformação extracardíaca. Pode ser de sistema nervoso, ou pulmonar, ou vascular, ou as doenças citogenéticas, né? Então, eu achei legal trazer essa tabelinha aqui, mostrando a relação de algumas síndromes com algumas cardiopatias mais frequentes, né, de acordo com o tipo de síndrome. Quem faz neonatologia está muito habituado com isso, né? Nós, cardiopediatras, estamos muito habituados com isso, né? Então, o Down, é muito comum no Down, falou, o CIV, mas principalmente o defeito do septo, né? Que a gente observa na trissomia do 21. Edwards, é bastante comum, coarctação, hipertensão pulmonar, CIV, Patal, falou, muito comum, dupla DORV, né, que é a dupla via de saída do ventrículo direito, a dupla via de saída do ventrículo direito é uma das cardiopatias mais complexas que existe, que tem uma variabilidade anatômica muito ampla, e que, por sorte, ela é rara, né, assim, em centros de referência a gente vê bastante, mas ela não é assim tão comum, né, ela acho que 1% dos cardiopatas tem dupla via de saída. E a maioria da dupla via de saída vem associada com outras malformações congênitas, né? Por exemplo, dupla via de saída com coarctação, com drenagem anômala, né? Turner, síndrome de Turner, é comum, coarctação de aorta, drenagem anômala, venosa, pulmonar, venosa sistêmica ou pulmonar, anomalias de válvula aórtica. De George, muito comum, interrupção de arco aórtico, muito comum falou, truncos, na síndrome de George. Williams, bastante comum, estenose de válvula aórtica, estenose de pulmonar, de ramos da artéria pulmonar, certo? E aqui alguns outros, né? Não vou falar de todos. Routioran, eu peguei durante a minha residência de cardio, no Rio, tive 2 pacientes que Routioran, era uma mãe e uma filha, né? Faz deformidade de membro, principalmente membro superior, e é bastante associada com CIA. Então, era essa minha pacientinha, né? A mãe tinha só o coto proximal do braço, não tinha o restante do braço, e tinha uma CIA ampla que precisou fazer cirurgia, e ela teve uma criança, uma filha, que também tinha os 2 bracinhos, mas ela tinha uma formação dos dois dedinhos dela, certo? Era bem tortinho, sabe? E também tinha CIA, que também precisou operar. Marfan é bastante comum, dilatação de raiz de aorta, aneurisma de aorta, dissecção, válvula aórtica bicúspide, distrofia de Duchenne é comum, as cardiomiopatias. Nuna, bastante comum, estenose pulmonar. Também tive um caso, fiquei 1 ano trabalhando aí, um dos meus primeiros pacientinhos foi o Nuna,
que tinha uma estenose pulmonar valvar e supravalvar. Ele ficou muito grave, que a estenose era crítica, né? E foi para o sul, fez primeira tentativa de dilatação percutânea, não deu certo porque não tinha só componente valvar, né? Tinha componente supravalvar também, então precisou ir para cirurgia, foi ressecado, enfim, é uma criança que está bonitinha hoje. E esclerose tuberosa também, muito associada com raptomioma, que também tem muita associação com Wolff. Enfim, são algumas situações. Os serviços que trabalham com cardiologia fetal, eles são estratificados em 3 níveis. Então, a gente tem os serviços que são considerados nível 1, o nível 2 e o nível 3. Serviço nível 1 é aqueles que fazem o diagnóstico da anomalia cardíaca, seja estrutural ou funcional, acompanha o feto, né, orienta a gestante, mas não oferece tratamento pós-nascimento, né, seja cirúrgico, enfim, hemodinâmico. O nível 2 é aquele serviço que faz o diagnóstico, tem a equipe multidisciplinar composta por obstetra, cardiologista pediatra, cardiologista intervencionista, cirurgião cardíaco pediátrico. Então, eles conseguem conduzir a terapêutica após o nascimento. Então, criança nasce, precisa de intervenção cirúrgica, é feito nesse serviço, precisa de intervenção hemodinâmica, é feito nesse serviço. E o nível 3, são pouquíssimos os serviços nível 3 no Brasil, que são aqueles que, além de oferecer o diagnóstico, o tratamento cirúrgico e percutâneo, também realiza alguns procedimentos invasivos intraútero no feto, que melhora bastante o prognóstico do feto, né? Eu vou falar de algumas situações mais à frente, que a gente tem a oportunidade de fazer, às vezes, intervenção intraútero. É bastante experimental ainda, né? Mas em alguns centros, aqui em São Paulo, em Cor, HCOR, BP, Dante, é feito intervenção intraútero, certo? Talvez, não sei, o Pequeno Príncipe, que é um centro também muito bom, eu não sei se lá faz. Então, a gente classifica a maioria dos hospitais em nível 1 e nível 2, né? Raríssimos são o nível 3. Então, aqui, por que eu estou trazendo essa questão de tabelinha e tudo? Porque para alguns obstetras, quando pegarem um exame, né, alterado, ou com o pediatra, quando pegar um exame alterado, saber como orientar, né, esses pais, quais são as cardiopatias que a gente pode conduzir aí no estado, quais são as que a gente precisa encaminhar, né, enfim. Então, aqui, eu coloquei, né, uma tabelinha que divide em grupos, né, 1, 2 e 3. Grupo 1 pertence a cardiopatias sem repercussão hemodinâmica no feto. O 2 são as que têm repercussão hemodinâmica no feto. E a tipo 3 são as cardiopatias fetais com prognóstico reservado. São aquelas, a tipo 3, que, mesmo nascendo no centro de referência, nível 3, fazendo cirurgia, passando por outra cirurgia e tudo, a cardiopatia é tão complexa que a maioria evolui de forma desfavorável, evolui a óbito, certo? Então, nível 3 seria reservado para esse tipo de cardiopatia, certo? Então, aqui, tipo 1, são aquelas, por exemplo, lesões de shunt, CIA, CIV, defeito de septo, janela aorto, pulmonar, que é raro, mas a gente vê muito CIA, CIV, defeito de septo. São situações que a criança intraútero não tem problema nenhum, né? E a criança costuma nascer bem, né? A não ser que ela tenha algum problema, por exemplo, infecção, né? Alguma coisa. Mas uma criança com defeito de septo, Downzinha, uma criança com CIA, né? Ela pode nascer até hemodinamicamente bem. Então, ela poderia, por exemplo, nascer no hospital nível 1, vamos dizer. Né? Depois eu vou mostrar a tabelinha dessa associação. Cardiopatia congênita com obstrução leve, por exemplo, uma estenose pulmonar leve, uma estenose aórtica leve, uma coarctação de aorta leve, também são cardiopatias consideradas como 1A, aquelas que não tem, entra aqui, né, 1A,
estruturais que não têm repercussão hemodinâmica no feto. Tipo B são as funcionais, né? Então, extrasístoles, supraventriculares isoladas. É uma situação que a gente não precisa instituir terapêutica nenhuma, né? Geralmente é transitório, é comum, às vezes, nascer uma criança prematuro, né, por imaturidade, com extrasístoles, né? Aí fica lá apitando o monitor, a gente fica apreensivo, porque faz extrasístole, a saturação cai, e você acha que a criança está desaturando, na verdade não é. Então, é um tipo de situação que a maioria das crianças, depois que nasce, acaba melhorando. É uma questão de imaturidade, do sistema de condução, ou pode ser por conta da prematuridade, por conta de sepsis, enfim, e costuma melhorar. Você, né, não precisa instituir nenhuma terapêutica específica, diferente de algumas outras arritmias que eu vou falar mais à frente. Tipo 2A são as cardiopatias com obstrução crítica do fluxo pulmonar. Por exemplo, aqui eu já tenho, por exemplo, uma coarctação de aorta crítica, uma síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, uma atresia pulmonar com septo íntegro, uma estenose pulmonar crítica, né? São situações em que, preferencialmente, você deve encaminhar para que nasça num hospital nível 2, porque ela vai precisar de algum suporte um pouquinho melhor, né? Às vezes, cirurgia nos primeiros dias de vida, né? Prostin, ou procedimento hemodinâmico, né? Que é a cirurgia de Haskin, né? Que a gente fala que tem que abrir o septo interatrial para melhorar o shunt a nível atrial. Enfim, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente também. E tipo 2B são aquelas funcionais com repercussão hemodinâmica. Por exemplo, miocardites, né, miocardites virais e as arritmias. Por exemplo, um BAVT, um ataque supra, em que você precisa instituir o tratamento ainda intraútero, né, porque senão a criança não reverte, né, quando ela é sustentada, você precisa iniciar o tratamento, porque senão o coração começa a sofrer, né, faz disfunção, faz hidroxia, enfim. E o tipo 3, como eu falei, são aquelas cromossomopatias incompatíveis com a vida, a maioria delas não nascem, né, ainda evoluem a óbito intraútero, e quando nascem, tem um prognóstico muito ruim, né. Enfim, então aqui, né, para os pediatras, né, para os neonatologistas, essa tabelinha acaba sendo bem legal. Por quê? Porque mostra a cardiopatia e o tipo de segmento que você deve dar, né? Por exemplo, tipo 1A, né, que são a CIA, defeito do septo, CIV, janela, são aquelas crianças que têm uma evolução intraútero estável. Então, você geralmente faz o ecocardiograma, faz o diagnóstico, pode repetir algumas semanas antes do nascimento, o eco, e a via de parto é indicação obstétrica, por nós pode ser parto vaginal, né, e pode nascer no centro nível 1, certo? Então, aquela criança que, se não tiver nenhuma outra complicação, ela pode ficar bem, pode ir para casa, e aí você institui o tratamento medicamentoso e acompanha. Por exemplo, o defeito do septo, como tem bastante hiperfluxo pulmonar, é uma criança que vai fazer cirurgia antes dos 6 meses de vida, né, principalmente se for Downzinho, que faz hipertensão pulmonar muito precocemente relacionada aos não Down, né, então, você acaba encaminhando, você tem que encaminhar, né, preencher o TFD, encaminhar essa criança para ir fazer uma cirurgia eletiva, certo? Também tipo 1A, são aqueles, por exemplo, falou que não tem tanta obstrução do fluxo para o pulmão, para pulmonar, né, que é o Pink falou de boa anatomia. Então, pode nascer bem também. Então, depende, né, na evolução intrauterina, ela pode progredir com obstrução do fluxo pulmonar, por exemplo, como falou, né, então você já tem que acompanhar, ter um segmento intraútero mais de perto.
Então, acompanhar, repetir o exame a cada 4 a 6 semanas, né? Esse seria o recomendado. E algumas semanas antes do nascimento, repetir o exame também. Pode nascer no centro nível 1, né? Eu acho mais recomendável nascer no nível 2, né? E algumas situações, você pode indicar a intervenção intraútero e aí encaminhar para o nível 3. Eu vou falar sobre isso mais à frente, tá? Dando continuidade. Extrasístoles, como eu já falei, a criança tem evolução intraútero estável, a via de parto é indicação obstétrica, por nós pode nascer de parto vaginal, pode nascer no centro nível 1, e é feito só o acompanhamento dessa criança ambulatorial. O tipo 2, que são aquelas que têm repercussão hemodinâmica, né? Então, por exemplo, uma estenose pulmonar crítica, uma estenose aórtica crítica, um Ebstein tipo C, tipo D, né? Que é um Ebstein, né, de mais crítico também, né? Tem uma válvula tricúspide muito mal formada. Então, essas crianças podem evoluir intraútero com algumas complicações, né? Por exemplo, na estenose aórtica, pode ter o risco dessa criança fazer uma displasia ventrículo esquerdo. Numa estenose pulmonar, o ventrículo direito pode não se desenvolver, nem a válvula tricúspide. Então, são algumas situações que você, às vezes, se você fizer intervenção intraútero, você pode melhorar muito o prognóstico dessa criança pós-nascimento, né? Eu vou explicar um pouco mais à frente. Você tem que fazer um segmento, né, com ecocardiograma seriado, né, e encaminhar para hospital nível 2 ou 3. São crianças que precisam, né, que vão fazer cirurgia nos primeiros dias de vida, que precisam, se acontecer, né, muitas vezes a gente não consegue, essa criança acaba nascendo, por exemplo, no interior, a morbimortalidade dessa criança aumenta muito, né, até ela conseguir transporte, até ela conseguir vaga no hospital, num lugar maior e tudo, ela vai tendo intercorrências, né, inerentes à internação. Aí, em alguns lugares não tem prostim para ser feito, né, as cardiopatias cianogênicas são dependentes de canal, então é preferível que nasça já num hospital que ofereçam um cuidado maior, né. O tipo 2B, que são as com repercussão funcionais, né, por exemplo, as arritmias agora aqui, entra, por exemplo, o ataque supraventricular, taquicardia ventricular, bloqueio. Então, são situações que a gente precisa fazer, iniciar a medicação materna por via transplacentária ou por cordocentese, vou falar um pouquinho mais à frente também. Então, a gente precisa acompanhar com ecosseriado para ver se voltou para ritmo sinusal, né, enfim, tem um acompanhamento mais de perto. E também pode nascer de parto normal em centro nível 1, né, mas é preferível que seja encaminhado pelo menos para um local em que de gestantes de alto risco, né, para nascimento, que tenha UTI neonatal, né, para você conseguir dar suporte para essa criança. O grupo 3, como eu falei, são aquelas malformações, assim, muito complexas, que têm um prognóstico muito ruim, e a maioria delas acabam nem sobrevivendo. Falando um pouco de constrição ductal, né? Então, o ducto, canal arterial, ele é uma estrutura importantíssima intraútero, né? É o canal que permite que o sangue do pulmão oxigenado, né? O canal, ele liga a pulmonar com a aorta descendente, né? Próximo à emergência da subclave, né, esquerda. Essa é uma estrutura que permite que o sangue do ventrículo direito oxigenado passe, atinja a aorta descendente e nutre, né, a extremidade inferior do feto, né. Então, algumas situações que podem, por exemplo, medicamento ou alimento, que pode levar ao fechamento precoce do canal. Isso é muito ruim, certo? Então, existem algumas medicações que devem ser evitadas.
são as medicações anti-inflamatórias, né? ANES, corticoide, dipirona, paracetamol, eles alteram a prostaglandina, né? O nível de prostaglandina, e isso acaba fazendo com que o canal comece a fechar. Por sorte, né? A constrição ductal, ela é dose dependente. Então, quando você pega numa fase mais inicial e você interrompe o uso da medicação ou interrompe aquele alimento que está causando, o canal abre, o fluxo pelo canal se restaura, né? Então, a gente tem que saber identificar. Por exemplo, tem mãe que às vezes toma muito suco de uva, né? Uva tem muito polifenol, né? E contribui para o fechamento de canal, pode fechar o canal. Chocolate, castanha, alguns tipos de ervas, né? Então, eu coloquei aqui essa pirâmide, que eu achei bem legal, que mostra os alimentos que devem ser evitados, que devem ser consumidos com moderação, e os que que podem ser consumidos livremente, né? Então, no topo da pirâmide, tem os alimentos que devem ser evitados, que tem muitos polifenóis, né? Uma concentração muito alta, que é o chocolate, chimarrão, né? Que são as ervas, e café e chá, né? Então, a xícarazinha aí mostrando que o café deve ser evitado, chá, certo? No meio da pirâmide são os alimentos de consumo moderado. Então, são aqueles que a mãe pode consumir de bem pouquinho, né? Porque se consumir bastante, o canal pode fechar. A gente teve um caso de uma mãe que tomava muito suco de uva todo dia, e a criança estava quase fechando o canal. Então, aqui, quais são os alimentos, né? Alface, ameixa, morango, uva vermelha, uva roxa, azeite, beterraba, morango, né? Então, entra aqui, consumo com moderação, pequenas quantidades. E na base da pirâmide, a gente vê os alimentos que podem ser consumidos livremente, né? Que é o pão, derivados de laticínios, né? Ovos, uva verde, abacaxi, carnes, certo? Então, quando a gente se depara, a gente tem que interromper logo e, né, identificar, né, e interromper logo para essa criança não evoluir para parto prematuro, óbito, né? Disfunção, né? Pode fazer disfunção, isquemia miocárdica, hidropsia. Falando em arritmias, então, aqui eu só dar uma pincelada, né, em arritmia. As extrasístoles são a maioria, né, e por sorte são benignas, não precisam de tratamento, certo? As bradicardias, elas acontecem quando a frequência cardíaca está inferior a 110. Ela pode ser uma bradicardia sinusal transitória, às vezes a própria compressão do transdutor na hora do exame acaba comprimindo o cordão, pode bradicardizar, né? Hipóxia pode bradicardizar, né? Então, você tem que tratar a causa base. Agora, tem por exemplo, o BAVT, né? Que deve ser tratado. Por exemplo, o dexametasona é um tipo de tratamento, né, para o BAVT. Só que deve ser feito com moderação. Por quê? Porque é um anti-inflamatório, né? Então, pode interferir na questão do fechamento do canal, né? Tem terbutalina, salbutamol, que também pode ser usado, mas também com moderação. Por quê? Faz muita arritmia, às vezes, materna, que a mãe fica muito taquicárdica, né? Quando a gente tem no BAVT uma frequência muito baixa, menor que 55 mantida, com fetos com a repercussão hemodinâmica, com hidropsia, né, hidrópico, e não atingiu maturidade para que seja interrompida a gestação,
a gente pode, se tiver disponibilidade, né, num centro terciário, fazer um implante de marca-passo intraútero, né? Quando né, mesmo com tratamento e tudo, tá? Criança hidrópica, frequência muito baixa, com repercussão hemodinâmica e cardíaca fetal, importante, mas já atingiu maturidade pulmonar, a gente pode, né? Isso é uma coisa também que deve ser feita com moderação, né? Interromper a gestação e implantar o marca-passo, né, pós-nascimento. É muito comum arritmias em isomerismo esquerdo, muito comum, arritmia fetal em isomerismo esquerdo. E as taquicardias, né? Então, tem as taquicardias, que é definido com uma frequência cardíaca acima de 180. Tem aquelas taquicardias também transitórias, que acontecem por conta de sepsis, né? Febre materna, né? A criança pode taquicardizar, e eles têm que tratar a causa base. Mas tem as cardiopatias, as taquicardias do mal, né? Taque supra, flutter, são situações que às vezes a gente precisa fazer intervenção intraútero. Então, a gente pode começar com tratamento via transplacentária, né, via oral materna, né, numa dose maior. Geralmente a droga de escolha é digoxina, para ataque supra e flutter. Digoxina, a gente digitaliza a mãe nos primeiros 2 dias, né, a dose é de 3 miligramas, a gente faz 0,5 de 8 em 8, digitaliza a mãe. Então, quando a gente digitaliza a mãe, o ideal é que a gente interne a mãe, né, para, se ela tiver alguma sintoma de intoxicação digitálica, né, ela tem que estar, é melhor que ela esteja no hospital. Então, a gente interna a mãe, a gente tem que fazer eco, a gente tem que fazer eletrocardiograma todos os dias, né, dosar o nível sérico da digoxina, que tem que ficar entre 1 e 2, e aí, atingir o nível sérico, a gente reduz a dose, deixa numa dose de manutenção, e observa, se em 5 dias não reverte, a gente pode usar o sotalol, que é a segunda droga de escolha, né? Pode ser usado junto com a digoxina, não é muito bom porque faz muito efeito colateral. Pode usar o sotalol, ou tem a opção da amiodarona também, que tem muito efeito colateral, mas a literatura descreve como droga de terceira escolha, né? Depois da digoxina e do sotalol. Não reverteu, ou você está num centro melhor, você pode fazer por cordocentese, né? Então, aplica a medicação direto no feto, né? Pelo cordão. Então, você não precisa entrar com uma dose muito alta, né? Que na mãe a gente faz uma dose muito alta, porque só 70% da medicação atravessa a barreira hematoplacentária, né? Então, aqui a gente faz o tratamento por cordocentese, e se é uma criança a termo, né, e nasceu, né, você tem a opção de fazer em algumas situações, quando é uma criança muito hidrópica também, enfim, você pode fazer interrupção da gestação em crianças, assim, né, mais termos, né, e aí você faz a cardioversão direto da criança. Falando um pouco de intervenção cardíaca fetal, então aqui, a principal justificativa do procedimento invasivo intraútero é melhorar o prognóstico pós-natal, certo? É feito só em alguns lugares específicos, né? São poucas as pessoas que fazem. Os 3 maiores exemplos, né, de cardiopatia que se beneficiam com a intervenção intraútero são síndrome da hipoplasia, né, do coração esquerdo, estenose valvar aórtica crítica e a atresia pulmonar com septo índio, ou estenose pulmonar crítica, né? Então, o que acontece? Né, são situações, por exemplo, na estenose valvar aórtica, você pode, né, o cirurgião, né, o cardiologista fetal,
ele pega uma agulha, né, introduz na barriga da mãe, geralmente próximo ao fundo do útero, passa a barriga, passa o útero, passa o tórax da criança, chega no coração. E aí, por exemplo, pensando na estenose valvar aórtica, ele vai lá e faz a valvoplastia aórtica, né? Ele abre essa válvula e melhora o fluxo, a passagem de fluxo ali pela aorta. Então, vai permitir com que essa criança, o coração dela desenvolva intraútero, né? Por exemplo, a aorta ascendente cresça, né? O ventrículo esquerdo, que está, né, um pouco hipoplásico, né? Com que ele se forme, né? Então, aí você acaba conduzindo a uma condição pós-nascimento muito melhor, certo? Na atresia pulmonar é a mesma coisa, só que é feita a valvoplastia pulmonar. Então, melhora o fluxo pelo pulmão, pela pulmonar, né? Então, permite com que o ventrículo direito se desenvolva. Às vezes, a válvula, quando o ventrículo direito, né, é meio ali borderline, a válvula tricúspide também então permite, com a passagem de fluxo ali, com que a válvula tricúspide se desenvolva. Então, às vezes, uma criança que iria para uma correção univentricular, ela acaba tendo a oportunidade de fazer uma cirurgia com correção biventricular, que é muito melhor, né? E na síndrome da hipoplasia do coração esquerdo, a gente tem o quê? O lado esquerdo do coração é hipoplásico, né? O ventrículo esquerdo é pequeno, a válvula mitral é atrésica ou é hipoplásica, a aorta é bem pequenininha, né? Então, você precisa de um bom fluxo a nível, um bom shunt, uma boa mistura de sangue a nível atrial, para fazer a descompressão do átrio esquerdo, certo? Então, a intervenção intraútero nesse caso seria o quê? Fazer a atroseptostomia, ou seja, abrir, rasgar esse átrio para permitir que os shunts, né, que o fluxo se misturem, né? E aí também vai ter um prognóstico melhor. Tem muitas complicações, pode ter, né? Frequentemente essa criança, quando entra com a agulha, faz hemopericárdio, ele tem que entrar com a agulha e drenar, pode levar infecção para o feto, pode bradicardizar, pode fazer uma arritmia, pode induzir um trabalho de parto prematuro, então deve ser feito com bastante cuidado, em situações bastante específicas, quando você sente que aquela criança vai de alguma forma se beneficiar, certo? Quando é feito? Varia muito, geralmente de 22 a 32 semanas, geralmente é esse período em que eles fazem esse tipo de abordagem, certo? Acho que esse é o último slide. Tô feliz que a minha voz não tá falhando tanto, né? Então, agora falando, eu quis trazer esse slide, porque a gente sabe, muitos pediatras, né, ou às vezes obstetras que não têm pediatra em sala de parto, se depara com uma situação de uma criança que nasce cianótica, certo? Ou ela tinha diagnóstico prévio, ou não. E aí suspeita de uma cardiopatia cianogênica, né? Então, aqui, né, eu quis trazer a importância do Prostin, né, no interior, é isso que vai manter a criança viva até que ela consiga, né, ser transportada para um lugar adequado, né? Então, as cardiopatias cianogênicas, né, coarctação de aorta crítica, hipoplasia, né, são situações que são cardiopatias dependentes de canal, né, com o nascimento, né? Então, você tem que tentar oferecer todo o suporte cardiorrespiratório para aquela criança, desde monitorização contínua, reposição volêmica, né? Expansão volêmica ajuda a abrir o canal, manter vias aéreas pérvias, se for preciso entubar, deixar em ventilação mecânica, né? E iniciar o Prostin. Mesmo que seja um caso sem diagnóstico, suspeitou, inicia o Prostin. A dose de início, ela geralmente, a gente começa com a dose mínima,
que é de 0,01, né, micrograma por quilo-minuto. E depois a gente vai titulando, vai aumentando para 0,02, 0,03. Se a gente tiver a oportunidade de fazer o eco e ver, né, o canal, avaliar o tamanho do canal, fica muito mais fácil para titular o Prostin. Se não, a gente tem que ir controlando pela gasometria, pela saturação, pulso, perfusão. Dificilmente a gente chega nessa dose alta de 0,1 micrograma quilo minuto. Por quê? O Prostin também tem muitos efeitos colaterais, né? O principal deles é que ele é vasodilatador, né? Então, acaba fazendo hipotensão. Tá bem que é o último slide. Acaba fazendo hipotensão, você tem que entrar com uma dose antagônica, por exemplo, uma adrena, uma nora, para manter um hemodinâmico bom daquela criança. Enfim. Acho que é isso, gente. Eu queria falar algumas coisas. Em primeiro lugar, agradecer, eu acho que foi uma aula bem brilhante para conhecimento de todos do que é a cardiologia fetal e o que implica no prognóstico do nascimento num centro estruturado, que nós estamos caminhando para isso, né, doutor Francisco, que está presente. O Estado está com uma ganância muito grande de iniciar um serviço de cirurgia cardíaca. Eu acho que, a nível de pós-operatório, eu acho que já estamos em condição de operar e ter um resultado satisfatório. Lógico que essas cardiopatias mais complexas, tipo transposição ainda, dupla via de saída, ela ainda não entra no contexto da nossa iniciação de cirurgia cardíaca, mas eu queria falar a respeito sobre o fechamento do ducto arterioso na vida intrafetal. O que eu tenho observado, e eu tenho feito bastante ecocardio fetal, é que as mães, elas não estão sendo bem orientadas pelos seus obstetras sobre esses alimentos que realmente contêm flavonoides e polifenóis. E não é incomum o obstetra encaminhar com taquicardia e eu verificar que tem aumento na velocidade do ducto arterioso. E daí a orientação é suspender os alimentos. Tem algumas gestantes que estão, inclusive, indo até as suas nutricionistas e elas não estão tendo consciência de que esses alimentos realmente podem fechar o ducto intraútero. Então, mas o tratamento é simples, é só suspender realmente os alimentos que foram citados, principalmente aqui na região, as laranjas e as uvas, que hoje em dia o acesso está mais comum, nós estamos com mercados melhores, pelo menos aqui em Porto Velho, e uvas e as laranjas, e alimentos verdes muito fortes, e as chocólatras, que tem muitas, que inclusive estão desenvolvendo diabetes gestacional, porque são muitas chocólatras. Mas é só suspender, eu faço acompanhamento na semana seguinte, aumento a ingesta líquida e volta já com uma velocidade normal. O que eu tenho observado também é que as infecções, eu vejo muita insuficiência tricúspide. E quando você vai verificar, essas mães estão com sintomas infecciosos, principalmente de infecção de urina e leucorreias. Daí, lá no próprio exame eu já falo, olha, faça essa cultura de urina, já leva para o teu obstetra, e 99% dá positivo. E essa insuficiência tricúspide já é um sinal indicativo de alteração hemodinâmica no feto para uma possível sepsis e um trabalho de parto prematuro. O que a gente tem feito também, assim, de novidades que está adiantando muito, está ajudando muito os novos pediatras que estão se formando, eles têm me acompanhado na residência e eles têm me acompanhado realizando ecocardio na UTI neonatal,
tanto ao pediátrico como ao neonatal, e eles estão realizando um pseudo treinamento de ecofuncional. Na verdade, é um acompanhamento supérfluo. Eu dou as imagens das janelas obstétricas não transtorácicas que eles devem ter, pelo menos para diferenciar a via de saída das grandes artérias, que eu acho que é o tchan de você diagnosticar precocemente uma cardiopatia e iniciar a prostaglandina, apesar que eles têm a orientação de que é cianótico, inicia a prostaglandina e depois vê se é ou não cardíaco. Se for hipertensão pulmonar, vai agir também, é um vasodilatador potente. Então, assim, a gente está numa ansiedade muito grande de fazer esses diagnósticos precoces para ver o que a gente já pode operar aqui em Porto Velho, né, doutor Francisco? Temos tido experiência de crianças grandes já com cardiopatias, que já foram operadas 2, uma criança estava morrendo, era uma estenose pulmonar crítica. Então, Francisco participou de uma angioplastia difícil, era um funículo, enfim. Foi feito com sucesso, o pós-operatório muito difícil, porque já era um ventrículo já hipertrofiado ao extremo. Então, nós tivemos disfunção sistólica e diastólica do ventrículo direito, e evoluiu usando inotrópicos, como milrinone, adrenalina, enfim. Mas a criança saiu muito bem, graças a Deus. Mas o que vem, que a gente tem de propósito dessa aula, seria comentar da importância da ecocardiografia fetal, que até então nós tínhamos aquelas indicações clássicas que foram faladas aqui pela Dani, mas o que eu tenho batido em tecla, e tem um estudo americano que foi feito em aproximadamente 1.000 gestantes, que tinha aquelas indicações clássicas de diabetes, cardiopatia materna, enfim, e foi feito aproximadamente 1.000, foi pego 1.000 gestantes que nada tinham a ver, simplesmente se voluntariaram para fazer o ecocardio fetal. E qual foi a surpresa? Que as cardiopatias fetais graves e, enfim, as que precisavam de acompanhamento, foram diagnosticadas nas gestantes que nada tinham a ver, ou seja, caiu por água abaixo aquelas grandes indicações. Então, hoje em dia, pelo menos a indicação aqui, a maioria dos obstetras estão atentos a pedir como rotina, e se eu não me engano, em 2019, em dezembro, saiu uma normativa do Ministério da Saúde que toda gestante teria indicação de fazer o ecocardio fetal. Só que, infelizmente, aqui em Rondônia é difícil, porque ambulatório de fazer a ecocardiografia fetal é muito difícil, nós não temos tantos especialistas para fazer o exame, e acaba que tem nascido as crianças com essas cardiopatias graves, e a gente tem dado o melhor de si para fazer a transferência para grandes centros. Mas eu acho que existe já uma iniciativa de a gente começar alguma coisa, eu acho que está na hora do nosso estado, nós temos profissionais, o doutor Francisco já está, assim, com toda a equipe multidisciplinar, o Marcelo, a Claudete no interior, encaminhando, o Francisco aqui, eu dando o apoio aqui em Porto Velho, para a gente já iniciar um serviço de ponta, que nós temos todos os equipamentos, a técnica, e a UTI já está apta para a gente iniciar as cardiopatias médias, não dizendo que as atresias pulmonar, com septo íntegro, essas talvez ainda não, mas as de médio porte eu acho que já dá para iniciar e com segurança. Mas eu queria agradecer essa brilhante apresentação da Daniela, eu acho que para quem não conhecia muito da cardiologia pediátrica, foi uma explicação muito boa, e vamos começar a divulgar os nossos serviços, estamos
estamos prontos, acredito, para iniciar alguma coisa aqui e fazermos uma história em Rondônia. Se o doutor Francisco, o doutor Marcelo, a Claudete quiser falar alguma coisa. Então, já que você comentou, doutora, sobre cardiopatia, então, doutor Francisco, a gente tem alguns pacientes aqui, eu digo que são cardiopatias simples, CIA, CIV, canal, pelo menos uns 10 pacientes a gente tem listado aqui. E a gente poderia, né, tentar conversar e começar a fazer, né, já que eu não tinha conhecimento de que nós tínhamos uma estrutura já bem avançada aí, né, mas já que a gente tem essa estrutura avançada, a gente tem pacientes aqui, quem sabe, né, a gente já começa essa parceria aí de encaminhar os pacientes para vocês e a gente começar, né, a seguir essas crianças aqui mesmo, sem ter que mandar para fora. Liberado, Marcelo? Fala. Me ouvem? Opa, estou ouvindo. Pode falar, Eu quero parabenizar a Dani pela aula, realmente muito boa. A cardiopatia congênita e a criança, a primeira coisa quando a gente pensa nisso é entender o problema, né? Dimensionar o problema, ver o quanto isso é importante. Considerando que a gente tem, como a Dani apresentou aí, 6 a 12 nascidos com cardiopatia congênita a cada 1.000, ou seja, 1%. Em Rondônia, para vocês terem ideia, 2021, ano passado, nasceram 25 mil crianças. Então, estatisticamente, nasceram 250 cardiopatas em um ano. Imagina o que a gente tem de demanda reprimida. Então, pensando nesse ponto social também, no déficit do Estado, a gente, há mais ou menos um ano, sentou e começou a desenhar essa possibilidade de realizar cirurgia cardíaca / intervenção no Estado. Montamos a equipe toda, a doutora Vera é nossa coordenadora na parte clínica, o nosso pós-operatório muito bem alinhado, tanto da UTI quanto do acompanhamento no apartamento. Quem coordena é o doutor Reginaldo, que acredito que todo mundo conhece. Operamos eu e o doutor Arleto, e na intervenção a doutora Valéria e o doutor Rogério. É uma equipe que trabalha com congênita e tem uma experiência grande fora de Rondônia e agora tentando montar aqui. Iniciamos esse serviço agora em junho, fizemos 2 casos, uma intervenção numa criancinha de 14 dias e uma cirurgia numa menininha que tinha um CIA osteoprimo com insuficiência mitral, uma válvula disfásica, e também ficou uma cirurgia muito boa. Eu não sei como é que está a programação, Marcelo, mas até sugiro que a gente poderia, em setembro, fazer mais um tema sobre cardiopatia congênita. Provavelmente a gente opera 4 pacientes agora em julho e mais uns 3 ou 4 em agosto. Então, nós apresentaríamos, quem sabe, os 10 primeiros casos operados em Rondônia. A ideia é que a gente agora comece, tá, Claudete? Com crianças acima de 10 quilos. E que a gente vá, conforme a equipe vai ficando mais azeitada, baixando um pouquinho esse peso. Isso tratando-se de cirurgia cardíaca aberta convencional. Em relação à intervenção, aí a gente tem que fazer no neonato. Tá? Dani, intraútero, nós ainda não vamos deixar para frente. No neonato, um rascunho, um PCA que a gente precisa manter aberto, um canal e precisa pôr um stent ali, ou um canal que precisa fechar, uma pulmonar que a gente precisa abrir. Para você ter uma ideia, esse caso que nós fizemos, nós passamos um balãozinho de coronária de 4 milímetros. E na primeira dilatação, a gente só conseguiu abrir 1 milímetro. E encerramos o caso com 10 milímetros aberto, 1 centímetro, resultado fantástico. E um menininho com 14 e ainda veio com brinde.
no primeiro dia de pós-operatório, a gente descobriu que tinham esquecido de mandar uma cultura positiva para Cineto. Foi, doutora? Teve esse presente aí. Então, essa é a ideia, é montar um serviço de intervenção e cirurgia cardíaca no estado de Rondônia. Essa semana, na quinta-feira passada, eu participei de uma reunião na Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência em Brasília. E o tema foi justamente o financiamento da cirurgia cardíaca congênita. O Brasil vive um caos nisso. Para você ter uma ideia, o Paraná, o Pequeno Príncipe especificamente, já vai liberar uma nota agora que só irá atender casos do Paraná. Não tem mais como receber ninguém de fora. São Paulo não consegue dar conta do que tem em São Paulo. Messejana, em Fortaleza, você tem uma ideia, está com a máquina de hemodinâmica quebrada. Então, está difícil para todo mundo. A gente conseguir montar isso em Rondônia, com segurança, com qualidade, definitivamente será um marco para a medicina rondoniense. Desde já, Claudete, eu faço o convite a você, ao Marcelo, para compor isso conosco, e o projeto está aberto para todos aqueles que quiserem ajudar e participar. Obrigada. Maravilha. É muito bom saber que o Rondônia está evoluindo e cada vez mais começando a fazer procedimento que não era realizado. A gente sabe a dificuldade de transportar uma criança cardiopata para um outro estado, o risco, né? Muitas vezes essas crianças acabam não conseguindo nem esperar o transporte, acabam falecendo aqui no estado mesmo. Então, de fato, é um avanço muito grande. E não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta, alguma curiosidade, aproveitar os especialistas aí no assunto. Eu queria só comentar que essa criança estava tão grave, que nenhum plantonista da UTI queria transportá-la de um hospital para outro. Daí o Francisco falou, espera aí que eu vou mandar meu anestesista. E ele foi com cara e coragem e conseguiu. É um desafio, com certeza, né? E essa questão que a doutora Vera comentou, né, de fato é bem relevante, né? Infelizmente, a maioria das gestantes do recém-nascido que nasce com cardiopatia congênita, né, a mãe não tem alto risco, né, não teria indicação de fazer o eco fetal, né? Por isso que vem sendo essa corrente aí de mudar, né, e ampliar a indicação para todas as gestantes, para justamente diminuir essas crianças que nascem sem diagnóstico e acaba na correria, muitas vezes não conseguindo chegar no local que tenha recurso para salvar a vida da criança. Então, a gente precisa evoluir muito, né, principalmente no que se refere ao serviço SUS, né, que infelizmente não tem tanto acesso às gestantes, mas, lógico, é um primeiro passo, né? Até pouco tempo atrás não tinha nenhum eco fetal no estado, agora já tem vários profissionais que estão fazendo, estamos começando a fazer os tratamentos definitivos aqui no estado, e então cada ano a medicina vai evoluindo e tornando mais acessível a todos. Claudete, considerações finais? Eu acho que o doutor César levantou a mão, ele tem alguma coisa a dizer, doutor? Ótimo. Boa noite a todos. Primeiro, elogiar bastante a aula. Não conhecia a Dani, muito esclarecedora, resumiu bastante a cardiopatia congênita em 1 hora aí. Na verdade, a minha dúvida é de ordem prática. Eu queria saber, a Vera eu a conheço, não a conheço pessoalmente, mas eu já sei onde atende, mas eu queria saber, a Claudete eu sei que atende no GIPAMED, e a Dani eu não sei onde atende, para a gente saber para aonde encaminhar os pacientes que eventualmente caem no consultório dos cardiologistas de adulto, né? Então, eu trabalhava junto com a Claudete, com o Marcelo, a Vera também dava todo suporte, né? Mas eu vim para cá, para São Paulo, fazer o fellow de eco, então, por enquanto, eu estou aqui, mas a minha intenção é voltar.
Eu quero voltar, meus pais estão aí, minha irmã está aí. E a Claudete está onde, Claudete, além da Gipamed? Então, eu atendo na Gipamed, né, as quartas e quintas, e segunda e terça eu estou em Ouro Preto. E a Se Vera precisar. está em Porto Velho, né, Vera? Eu sou a mais velhinha da turma, estou aqui em Porto Velho. A mais experiente, velhinha não. Experiente, Experiente. exatamente. O meu filho tem 22 anos. Eu fiz um ecofetal em mim mesma, há 22 anos. Interessante. Tá vendo? Mas parabéns, foi muito boa a aula. Fiz questão de participar porque é um tema que me é muito caro, apesar de ser arritmologista, mas eu sou muito curioso. A gente atende, querendo ou não, no consultório, as repercussões em adulto, muitas vezes, de pacientes que muitas vezes passou batido essas cardiopatias lá na infância, né? Principalmente as CIAs, as CIVs, eventualmente alguns portadores de síndrome de Down também, que passaram batido lá na infância, acabam aparecendo no consultório do arritmologista, às vezes com arritmia, e quando a gente vai ver, tem lá uma cardiopatia congênita estrutural que passou batido na pediatria, né? Então, parabéns, fico muito feliz em saber que o Francisco está encabeçando esse serviço de cirurgia aí. Esse Francisco realmente é um cara que é mil e uma utilidades, é melhor que Bombril esse cara, e tá de parabéns mesmo, muito bom. Marcelo à frente da nossa Soceron aí, puxa, cada vez mais orgulhoso da nossa sociedade. Parabéns a todos. Então, eu agradeço aí pela participação, Marcelo, pelo convite. A gente está toda semana juntos, né? Mas eu não conhecia a maioria que entrou aí no grupo, eu não conhecia. Doutor Francisco, conheço de conversar por telefone, a gente ainda não conseguiu se encontrar. A nossa agenda aí não tem se batido, mas eu espero que a gente consiga, né, que esse serviço realmente dê certo. Estamos torcendo para isso, doutor, e estamos aqui no interior torcendo e vamos mandar uns pacientes aí para vocês. Esse congresso nosso promete, hein, Marcelo? Opa, vamos lá, estamos organizando. Eu acredito que mais um mês aí a gente consiga definir a programação científica e vamos precisar do apoio de todos aí para a gente fazer um grande evento. Estou interessado na programação social, programação científica, você se vira. Já vai. Vamos atender todas as demandas. Fica tranquilo. Pode falar. Posso terminar? Então, sim, eu realmente gostaria de agradecer a participação, Marcelo, e eu espero que a gente possa, né, discutir mais vezes sobre cardiopatia congênita, porque assim como os temas de adulto, eles são difíceis para nós na cardiopatia congênita, os nossos temas também são difíceis para vocês, às vezes, para algumas pessoas entenderem, né? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que eu acho que a maioria que está aqui é cardiologista, né? Não, acho que não tem nenhum GO aqui ou pediatra, mas se tiver, a importância, né, do que a Dani falou, de fazer o diagnóstico. Então, a importância do ecofetal. Então, a gente que é cardiopatia, trabalha com cardiopatia congênita, a nossa preocupação vai nascer, nossa maior preocupação, tem eco? Se tem eco, a gente já vai mais tranquilo. Agora, quando não tem, é a nossa maior preocupação. Por isso a gente fala sempre, né, para as gestantes, a gente sempre orienta para que elas conversem com o obstetra, né, para que ele peça não só a morfológica, mas o ecofetal, porque a gente está aqui para cuidar, né, mas se a gente souber do que está cuidando, fica mais fácil, né, para a gente dar um suporte para essa criança e saber encaminhar na hora certa e cuidar da melhor forma possível, né. A doutora Adriana levantou a mão, a doutora Adriana Capila, nossa pediatra e neonatologista. Tenha bondade, Adriana. Doutora, que bom você por aqui. Acho que fechou teu microfone, doutora. Conseguiu agora? Deu certo? Eu falei que eu estava bem quietinha, mas quando o Claudete falou assim, eu acho que não tem GO, não tem pediatra, eu falei, não, aí agora eu vou ter que falar, eu estava quietinha. Então, eu estou muito feliz com a Dani, que a Dani, assim, são a minha menina dos meus olhos, né? Trabalhou conosco aqui em Ouro Preto e faz muita falta. A Claudete me abandonou aqui também, correu lá para a Jipa. O Marcelo pega tudo para ele, sabe?
E nós agora falando sério, eu quero agradecer, né, tanto a Dani, a Claudete, a Vera, que a Vera sempre socorre nossos bebês, principalmente de noite e nas madrugadas. É tensa aqui. Mas nós estamos indo e eu fiquei assim muito satisfeita pelo convite de poder participar dessa reunião, né, e dessa palestra. Foi muito bem colocado e assim louvo a ideia de vocês, a iniciativa e espero que a gente possa fazer ainda vários outros. Eu mandei para a equipe médica, inclusive eu pedi para a Dani, vai gravar porque eu vou lançar depois no grupo dos médicos Adaltinho. Então, para nós que estamos na ANEL e no interior de Rondônia, vocês fazem diferença na nossa vida, né? Vocês têm nos ajudado muito e eu quero agradecer e agradecer essa iniciativa maravilhosa, tá? Então, de parabéns. É isso aí. Doutora Vera, as considerações? Não, eu só quero agradecer, eu me sinto honrada de estar participando de um evento online em que a gente discute um assunto que é gostoso para a gente, de formação, né? E eu acho que a partir de agora vai haver outros eventos como esse, com certeza. E agradecer a participação de todos e pelo convite que você me proporcionou, viu, Marcelo? Obrigada. E eu agradecer também a Dani, que deu uma palestra maravilhosa. Muito Aí obrigada. a Claudete. E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada. Maravilha, pessoal. Então, Dani, parabéns aí pela apresentação, muito bom, muito esclarecedor. Obrigado a todos que participaram. Acho que o doutor Luiz Gasparedo também estava presente, né, nosso diretor científico, sempre dando apoio para a gente. E a gente está aberto a receber novos temas. Eu gostei da dica que o Siosley passou, de a gente tentar desenvolver mais um assunto aí lá para setembro. Vamos ver como que vai ser a programação. A gente tem final do ano a organização do congresso, né? Então, na medida do possível, a gente vai tentar atender, assim, mas vamos mandando as sugestões, quem tem interesse em apresentar, toda a diretoria da Sosferon está aberta aí para receber e será sempre bem-vindo. E boa noite a todos e obrigado pela presença. Até a próxima.